Olá você, a paz do Senhor a todos. Estou aqui mais uma vez, meus irmãos, para compartilhar a palavra do Senhor com todos que estão vendo e ouvindo este vídeo. Hoje vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra em Juízes, do capítulo 11. Separei aqui só alguns versículos, meus irmãos, para não ficar muito estendido, mas recomendo a você que leia todo este capítulo, medite, porque a palavra do Senhor aqui é forte, viu? Amém? Separei aqui alguns versículos, o versículo 1º, versículo 2º, o versículo 29, o versículo 30, o versículo 31 e o versículo 34. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, que tem por título: Jefté livra os israelitas. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gera a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté. Ele disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. No versículo 29 vai dizer assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até aos filhos de Amon. No versículo 30 diz assim: e Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente derem os filhos de Amon na minha mão, versículo 31, aquilo que, saindo da porta da minha casa, me saí ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. No versículo 34 vai dizer assim: vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. Amém? Meus irmãos, essa palavra aqui ela é forte, né? Porque Jefté, ele é humilhado pelos seus irmãos, né? Por ser filho de outra mulher. Seus irmãos não o aceitavam, humilhavam, até chegar ao ponto de expulsar ele, né? Do lado da casa do seu pai. E Jefté vai para uma terra muito distante, não é? E chega um tempo que os israelitas, eles são afligidos pelos amonitas. E os anciãos vão atrás, vão à procura de Jefté para liderar o povo de Israel. Veja aí o trabalhar de Deus, né, meus irmãos? Ele foi humilhado e aí vão em busca dele. Mas Jefté, ele diz: eu vou, mas vou por cabeça. E os anciões aceitam, né, sua proposta, e ele volta a Israel como líder, como príncipe do povo de Israel, como homem de frente para liderar o exército de Israel. Então, olha o trabalhar de Deus, meu irmão. Deus levantou Jefté, assim como Ele nos levanta, é assim como aquele que é humilhado. E a palavra de Deus diz que aqueles que são humilhados serão exaltados, assim como Jefté. Então Deus o levantou. Olha só o versículo 29 diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté
né? O Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Deus o escolheu para dar a vitória, né? Mas Jefté, ele toma uma decisão precipitada, né? Ao qual serve de exemplo para nós hoje. Não devemos tomar decisões precipitadas, meus irmãos, que pode ocasionar situações irreversíveis muitas vezes. Jefté, no capítulo 30, ele faz um voto com o Senhor. Se o Senhor desse vitória a ele, os amonitas em suas mãos, né, ele daria, né, a primeira pessoa que viesse saindo da sua casa, ele daria como holocausto ao Senhor. Né? Jefté não pensou naquele momento que ele tinha uma única filha e que poderia ser a filha dele que vinha sair ao seu encontro. Então isso serve de exemplo a nós não tomar essas decisões precipitadas, meus irmãos. Pode ocasionar seríssimas consequências. Amém? Então, não havia necessidade, né? Se Deus ele deu a vitória, ele prometeu dar vitória, não precisava você, não é, dar algo em troco. Não. Glorifique o nome do Senhor, meu irmão, pelas vitórias, pelas conquistas. Mas não faça como Jefté fez, tomou uma decisão complicada, difícil, precipitada, que ocasionou nisso aqui, ó. No versículo 34 diz assim: Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes, com danças, e era ela a única filha, meus irmãos. Não tinha mais filho nem filha, não. A gente fica imaginando, né, aquela adolescente saindo de casa ao encontro do pai, com alegria, cantando, tocando instrumento. Mas não sabia ela que o seu pai tinha feito, né, um propósito com Deus, que daria holocausto àquela primeira pessoa que viesse ao seu encontro. Aleluias. E foi assim, meu irmão. Jefté, quando ele vê, ele dá um grito, desespero. Mais tarde demais, porque ele fez um pacto com o Senhor e tem que cumprir. Né, meus irmãos? Tem que cumprir. E quando ele conta para a sua filha entende. Porque se fizer uma promessa, fizer um pacto com o Senhor, tem que cumprir. Mas se a sua filha pediu 2 meses para com as suas amigas chorarem sobre os montes. E foi feito assim, seu pai concedeu. E passados 2 meses, ele teve que entregar a sua filha em holocausto ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, cuidado com as decisões precipitadas que possamos tomar. Pensar direitinho para não depois virem as consequências, o sofrimento por conta de uma decisão tomada errada, precipitadamente. Amém? Essa é a palavra, meus irmãos, que eu queria trazer hoje para todos. Agradeço essa oportunidade que o Senhor me deu mais uma vez. Fica com Deus, a paz do Senhor, louvado seja o santo nome do Senhor.